Na visão espírita, como ocorreu a formação dos mundos? E a formação dos seres vivos? O povoamento da Terra se deu com Adão? Como surgiram as diferentes raças e os diversos mundos? Vamos estudar juntos o que diz a doutrina espírita a esse respeito. Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Fiquem bem à vontade para fazerem comentários. Tragam aqui as suas dúvidas, sejam elas nos comentários do vídeo ou de forma privada nas redes sociais que estão aqui no meu canal. Façam contribuições ao assunto, sugiram novos temas que gostariam que eu abordasse aqui no canal, até porque mensalmente também farei um vídeo sobre as dúvidas comentadas, os questionamentos. Então, fiquem bem à vontade. Vamos ao tema. O embasamento teórico para falarmos sobre a formação dos mundos e dos seres se encontra principalmente no Livro dos Espíritos, no livro primeiro, que fala da criação, que é o capítulo 3. Então, começando pela formação dos mundos. Na questão 39, o Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E os espíritos respondem: tudo o que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E na questão 41, Allan Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? E a resposta: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então percebam com isso a conclusão que chegamos, que os planetas, os mundos, eles possuem uma origem, mas possuem também um fim. E a ciência nos traz, que a Terra, por exemplo, tem cerca de 4,5 bilhões de anos da sua criação. Chegam a este cálculo aproximado através do cálculo do tempo que os elementos radiativos presentes nas rochas, nos minerais, levaram para atingir a sua forma estável. E afirmam que o fim do nosso planeta se dará em torno de 1,75 a 3,35 bilhões de anos à frente, por conta de não haver condições de habitação mais no nosso plano, trazendo então à ciência o que vem os espíritos nos dizerem, que os mundos também possuem um início e um fim. Então, sobre os planetas, podemos compreender, através deste processo, deste início e deste fim, que na verdade eles também evoluem. É claro que trarei um vídeo mais à frente falando especificamente sobre a evolução dos mundos, no qual o Kardec categoriza, para fins didáticos, que existem 5 tipos, níveis de evolução dos planetas, que são os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e, por fim, os mundos celestes ou divinos. Então, a título de curiosidade, ressalto, nós, na Terra, estamos aqui num período de transição entre um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Então, comento aqui, neste quesito da transição que eu falei, sobre uma informação trazida por Chico Xavier, chamada data limite, no qual o Chico diz que lá em 1969, em julho de 1969, foi concedida à Terra uma moratória de 50 anos, que caso nesse tempo, nesse período de 50 anos, se nós não entrássemos numa terceira guerra mundial, então entraríamos assim o nosso planeta nesta fase final de um plano de provas e expiações, começando essa transição para um plano de regeneração. Então já faço assim uma ressalva. Percebam o quão importante e maravilhosa
é essa oportunidade que estamos tendo nessa existência. Pois, segundo Chico, esta previsão para o término da transição se dará em 2057. Então percebam que essa existência que nós estamos tendo agora é provável que para a maioria seja a última existência possível para conseguirmos atingir um padrão de evolução mínimo para continuarmos reencarnando na Terra de regeneração. Então, um plano de provas e expiações é um plano ali onde, como o próprio nome já diz, existe ainda muito sofrimento, muitas coisas ruins e difíceis acontecendo. O mundo de regeneração, como o próprio nome também diz, já existe mais uma recuperação, né? O bem predomina, o aprendizado, o estudo. Como eu disse, iremos aprofundar mais à frente em cada um desses graus de evolução dos mundos. Mas percebam essa reflexão sobre a importância da existência atual que estamos tendo. Aqui também uma curiosidade que se encontra logo após a questão 188 no Livro dos Espíritos, onde eles falam ali, o Kardec discorre um pouco sobre a questão da encarnação em diferentes mundos. Então temos assim o nosso sistema solar. E numa nota é dito o seguinte: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Então percebam que interessante esse fato, né? Essa curiosidade na questão da evolução de alguns dos nossos planetas que compõem o nosso sistema solar, trazendo também essa reflexão sobre a questão do Sol. E o mais importante, então, que é com essa informação, nós compreendemos que todos os globos que se movem no espaço, eles são habitados. A questão é que a fonte de luz, de calor e de energia que nós conhecemos, ela não é tudo. Existem tantas outras formas de energia e formas de os espíritos habitarem esses outros planos que estão fora do nosso conhecimento. Inclusive sobre isso, na questão 57, existe uma explicação que diz o seguinte: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com a relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Então percebam que interessante. Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não compreendemos ainda, não pode ser a justificativa para dizermos que não existe. Assim como nos trazem nessa reflexão, se nunca tivéssemos conhecido e visto os peixes, nunca compreenderíamos que poderia haver uma forma de vida que vivesse embaixo d'água. Então temos que ter um pouco de cuidado quanto a essas afirmações de não haver forma de vida em outros planos, simplesmente porque nós aqui encarnados na Terra não conseguimos vê-los. E
essa questão também nos traz a reflexão de que, por questões vibratórias e padrões diferentes, é natural que assim seja. Os espíritos mais evoluídos conseguem enxergar aqueles menos evoluídos. Mas o contrário não é válido. Isso se dá também no plano espiritual. Nós temos muitos espíritos à nossa volta. E nos é dito, em vários livros e também nos atendimentos no centro, muitas vezes um espírito obsessor, por exemplo, ele não consegue perceber que existe um benfeitor, um espírito que lhe quer bem, à sua volta. Ele não percebe este espírito por conta da diferença de padrão vibratório. Então, essa questão da diferença entre os mundos e não enxergarmos esses outros irmãos se dá da mesma forma. Inclusive, é por isso, muitas vezes, a necessidade da manifestação através de um médium para que o espírito obsessor, através da energia de um médium equilibrado e bem preparado, através dessa energia, esse contato, esse obsessor consiga enxergar esse benfeitor que está ali realizando o auxílio. Então percebam, né, a ferramenta intermediária, o médium, servindo de instrumento para que o benfeitor consiga acessar este espírito que está num grau vibratório ainda menos adiantado. Então, para último, fechar esta parte sobre a questão dos mundos, eu faço a seguinte observação ou exemplo, porque eu sei que muitas vezes algumas pessoas acabam questionando, mas como assim? Como essa questão de outras energias, de outras formas, por que não nos explicam mais a fundo isso? E existe dentro do Livro dos Espíritos, em alguns momentos, que esses espíritos superiores falam determinadas coisas, nós não temos ainda a capacidade de compreender. Isso está fora da compreensão de vocês. Vocês não têm termos, palavras suficientes para compreender o que nós poderíamos lhe explicar a esse respeito. E eu sei que muitas pessoas podem achar, mas como assim? Como não conseguem? Então eu trago sempre nas minhas palestras, quando eu falo sobre isso, eu trago o seguinte exemplo. Vamos imaginar que estamos lá então, né, nós, com o nosso conhecimento que possuímos atual, e a gente se teletransporte lá para 2500 anos antes de Cristo, mais ou menos, onde viviam os maias. E nós tivéssemos que explicar para eles o que é tirar uma foto num celular e postar numa rede social, e postar no Instagram. Como nós conseguiríamos explicar isso? Não existia o metal naquela época. Não existia eletricidade naquela época. Não existia uma foto naquela época. Como assim as coisas iam através de ondas eletromagnéticas, através de uma rede social, algo que está na nuvem? Então, entendam, falta conhecimento básico para que eles pudessem compreender o que nós tínhamos a ensinar ou explicar para eles. Não é possível naquele momento que eles compreendam aquilo. Então, é um exemplo interessante para nós compreendermos que, às vezes, existem coisas que o nosso nível de conhecimento ainda não é o suficiente, basicamente, para que a gente possa compreender certas coisas que os espíritos superiores desejam nos transmitir. Por isso, não é o momento adequado ainda. E aproveito essa deixa, né, do que eu comentei, para aqueles que tiverem desejo, me sigam lá nas redes sociais. Todo dia eu publico uma mensagem de reflexão, né, sobre a vida lá no Instagram. Então fiquem bem à vontade também de trazerem questionamentos. Se tiverem algum tipo de dúvida ou necessitarem de algum auxílio que esteja ao meu alcance, estou à disposição. Então seguimos agora para a segunda parte, falando sobre a formação dos seres. E para isso eu cito então a questão 43, na qual Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: quando começou a Terra a ser povoada? E os espíritos respondem: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então a ciência, né, ela nos traz que levou cerca de 500 milhões a 1 bilhão de anos até que a Terra desenvolvesse as condições necessárias para a habitação dos seres vivos. Isso por conta do resfriamento do planeta, a liberação dos gases, a condensação desses gases para a formação de água, né, que era uma das condições ali para o surgimento dos primeiros micro-organismos e seres vivos. Então, percebam, né, como eles falam, no início tudo era caos, e aos poucos foi surgindo as condições apropriadas no globo para o surgimento desses seres.
E sobre isso, sobre a origem do ser humano estar na própria Terra, existe uma nota do Allan Kardec, na questão 45, na qual ele fala o seguinte: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos, se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germens um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver, o que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas. Por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesmo da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então percebam que interessante a reflexão sobre isso. A existência dos germes e de certos princípios vitais de seres que, conforme foi se dando a condição adequada no nosso globo, vão germinando e surgindo. E aí depois nós entramos, né, em toda a questão da evolução que nós bem conhecemos através da ciência. E aí eu falo sobre esse ponto importantíssimo, que é o seguinte: diferente do que muitos acham e acreditam ainda, antigamente era mais forte, mas infelizmente ainda existe, não existe esta questão da diferença, do conflito entre uma crença religiosa e a ciência, pelo menos não da visão espírita. Para o espiritismo, a ciência está lado a lado a essa questão da crença, da religião, da doutrina. Por quê? Isso não diminui a obra perfeita de Deus. A explicação da ciência, os desenvolvimentos da ciência, nada mais são do que os seres fazendo as descobertas permitidas por Deus. Se não fosse a vontade do Pai que nós descobríssemos determinada coisa, isso não aconteceria. Então todos nós, filhos de Deus, vamos nos debruçando e evoluindo à medida que o Pai nos permite. E o fato de demorar milhões de anos para a formação do planeta não diminui o poder de Deus. Pelo contrário, que nem ele cita ali. Só mostra o quão grande é Deus, que não tem a pressa, que milhões de anos para ele não é nada. Então esse lento e progressivo formar de um planeta para Deus é simplesmente, né, mais um acontecimento de coisas que está tudo sob o seu controle. Então percebam que interessante, né, a grandeza de Deus através desses acontecimentos de milhões de anos, sendo em algum ponto descoberto pela ciência pouco a pouco. Então, faço um conselho aqui àqueles que gostariam ou desejam se debruçar mais a fundo sobre isso, sobre essa formação dos seres e do planeta, que é o seguinte: existe uma coletânea de livros do Chico Xavier com o André Luiz, chamada Vida no Mundo Espiritual, que para mim é uma das coletâneas mais importantes e interessantes para aqueles que gostariam de conhecer a doutrina espírita mais a fundo, que são esses livros que estão aqui em cima, esses 13 livros muito interessantes. E dentro disso, existe um desses livros, o 10º livro dessa coletânea, chamado Evolução em Dois Mundos. Então, esse livro aqui, para mim, ele é um livro que detalha, num nível muito alto, a criação do nosso planeta, a criação dos seres. Então ele aprofunda num nível que eu digo para vocês, eu me considero uma pessoa que já estudei muito na vida, gosto de estudar, estou sempre buscando o aprendizado. Quando eu li este livro, eu confesso para vocês que eu não compreendi nem 20% do livro.
Então, inclusive, né, um hábito que eu tenho quando eu leio cada livro é colocar no final do livro, na última parte, a data em que eu li o livro e o que eu achei sobre ele, né? Então, como costume meu, para quando eu precisar abrir novamente, ter uma breve noção do que eu achei sobre aquele livro quando eu li, então eu tenho esse hábito. E quando eu abro este livro, especificamente, Evolução dos Mundos, está escrito lá, ler novamente mais para frente, não consegui compreender, né, da maneira adequada. Então, aqueles que estudam mais a fundo a questão da geologia, da biologia, então é um livro interessantíssimo a se debruçarem. Vamos agora a uma outra parte, a questão de Adão. Então, muito se questiona, né, sobre Adão, sobre ser o primeiro homem, Adão e Eva posteriormente, né? E o Kardec também se debruçou sobre essa questão, perguntando no item 50 aos espíritos o seguinte: a espécie humana começou por um único homem? E os espíritos, já compreendendo a que ele se referia, responderam: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. E na questão 51, o Kardec pergunta: poderíamos saber em que época viveu Adão? E os espíritos respondem: mais ou menos naquele assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, dentro da questão do espiritismo, se tem que Adão, provavelmente ele foi um dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismas que revolveram o nosso planeta. E deu tronco, né, a uma raça que atualmente povoa o nosso planeta. Mas não o único homem, né, de todo o planeta, a formação, né, de todos os homens e todos os seres vindo através de Adão. Até porque se tem, voltando na questão, né, da ligação da religião e a ciência, se tem ali que nós temos ancestrais, né, na África Oriental, por exemplo, que viveram há cerca de 2,5 milhões de anos, né, que eram provavelmente ali os Homo habilis, os evoluídos do nosso ancestral macaco, o Australopithecus. Então, essas diferentes raças que foram surgindo através da evolução dos seres, foram dando em cada região origem às diversas raças, né, e diferentes tipos de seres que nós fomos povoando, que foram povoando o nosso planeta. Então, muito interessante também essa questão. E por último, como encerramento, eu falo aqui sobre as considerações que existem no item 59. Ele não é bem um questionamento, é sim um item, né? Mas eu recomendo aqueles que tiverem o desejo de lerem, porque eu não vou discorrer aqui sobre todo esse item, porque ele é cerca de 3 páginas do livro, falando várias considerações e concordâncias de textos sagrados concernentes à criação. Mas vou fazer aqui algumas pequenas observações que constam nessas 3 páginas sobre isso. Primeiro que os textos sagrados, deixo bem claro, para que não haja nenhuma falta de entendimento quanto a isso, os textos sagrados das mais diversas religiões e crenças, eles são importantíssimos. Eles contêm muitos ensinamentos importantíssimos. Mas nós não devemos nos esquecer do seguinte, que mais importante do que qualquer livro é a moral, é o raciocínio, é o amor, é a caridade. Isso é mais importante do que qualquer tipo de escritura. E por que eu falo isso? Porque em muitos momentos as pessoas, se baseando em escrituras, acabaram queimando pessoas por heresias religiosas, porque discordavam dos seus dogmas, ou exterminando outras crenças de pessoas simplesmente porque estavam nos seus livros sagrados. Infelizmente temos isso até hoje, né? Pessoas em nome de uma guerra santa, dizendo que é em nome de Deus, querendo entrar em guerra, exterminar e matar as outras pessoas. Então percebam, por seguir cegamente um livro, as pessoas matam e exterminam os outros por não utilizarem o raciocínio, a moral, a lógica, o amor. Então, isso deve ser mais importante que tudo. Tomem muito cuidado nisso. Até porque eu faço a seguinte ressalva. Esses livros sagrados, eles surgiram dos homens.
Foram as pessoas que escreveram esses livros. Foram as pessoas que fizeram as cópias desses livros. Não existia naquela época um xerox, uma foto. Isso foi copiado à mão por um pequeno grupo de pessoas que detinha o poder e o conhecimento da escrita, que impuseram a sua impressão nesses livros. Inclusive na questão da tradução desses livros para vários idiomas. Então nós não podemos ser ingênuos e achar que eles foram, desde a sua primeira versão, mantidos de forma original. Existe uma brincadeira que muitos fazem desde criança, né, o telefone sem fio, que uma mesma mensagem replicada em segundos entre as pessoas já chega no final, né, de uma maneira diferente. Se nós pedirmos hoje para duas pessoas que são fluentes em inglês para traduzirem um filme, tenham certeza, a tradução não será idêntica dos dois. Existe o que um entendeu certa expressão de uma maneira, o outro de outra. Existe os próprios sentimentos, né, a ideologia da pessoa sendo colocada na hora de traduzir, principalmente essas questões que têm um fundo de reflexão por trás. Então as suas ideias particulares são naturalmente colocadas nisso. E isso não é diferente com esses textos. As pessoas que detinham poder iam mudando a sua compreensão na hora de traduzir ou copiar esses textos para lhes beneficiar. O ser humano é assim. Se nós somos assim ainda hoje, quando estamos no final de um plano de provas e expiações, imagina há 500, 1000, 1500, 2000, 3000 anos atrás, quando, que nem eu falei, as pessoas queimavam outras pessoas simplesmente porque alguém falou que a Terra não era o centro do universo. Que a Terra, né, que era simplesmente mais um planeta, ou que a Terra não era plana. Né? Teve pessoas sendo condenadas por conta disso. Não, heresia religiosa, você está discordando de nós que temos a verdade suprema. Então, muito cuidado quanto a isso. As escrituras sagradas das mais diversas religiões são importantes, baseiam muitas vezes os princípios para as pessoas, mas os homens, infelizmente, muitas vezes deturpam para lhes beneficiar aquilo que está ali. Então, o que falta é incluir nisso o raciocínio, a lógica, o sentimento de amor e de caridade. E nisso eu acho tão maravilhoso o Espiritismo, porque o Espiritismo prega a fé raciocinada. Os próprios espíritos superiores nos dizem, podem questionar. Se algo que for falado dentro da doutrina não fizer sentido, questionem. Não existe uma pessoa detentora da verdade suprema e tudo que ela falar deve ser aceitado por mais que não faça sentido. Não existe isso na doutrina espírita. Podem questionar. Se o seu questionamento ele for sincero, for para aprender, os espíritos superiores não ficarão de nenhuma maneira chateados ou revoltados porque estão sendo questionados. Então essa questão atrelando a fé ao raciocínio, a fé raciocinada, isso para mim é algo maravilhoso da nossa doutrina. Então, trago aqui, né, para fim, assim, como um encerramento, uma questão que foi comentada, inclusive, num programa chamado Pinga Fogo. Deixo aqui essa dica, inclusive, para aqueles que quiserem assistir, que é uma das valiosas oportunidades que nós temos de ver Chico Xavier em vídeo, né? Uma das filmagens que houve sobre o Chico. Então, o Pinga Fogo é um programa que foi televisionado em 1971, na qual várias pessoas, jornalistas, religiosos, cientistas, faziam perguntas ao indivíduo convidado ao programa. Neste caso, houve 2 programas no qual o indivíduo convidado foi Chico Xavier, em julho e dezembro de 1971. Então, neste programa, fazem várias perguntas ao Chico. Então, é uma oportunidade, né, maravilhosa de vermos o Chico falando sobre a doutrina, sobre os conhecimentos da vida de maneira ampla. E dentro disso é perguntado, por exemplo, sobre a questão dos transplantes, citando, por exemplo, o transplante de coração. Né? Então, quando iniciou a ciência a adentrar neste universo dos transplantes, especificamente sobre o do coração, porque tem mais essa relevância, né, do coração sendo o eixo da vida do ser e tudo mais, é claro que muitas entidades religiosas, né, acusaram a ciência de estar adentrando um terreno de Deus. Não, é o cientista, é o ser humano querendo adentrar o papel de Deus. E isso não é verdade. Se os cientistas conseguiram descobrir esse tipo de ferramenta e ciência para transplantar um órgão, é porque Deus permitiu. E além disso, é uma ferramenta para ajudar os outros. Para ajudar alguém que está com um problema, alguém que pode perder a sua vida. Então, assim, é em prol do amor, é em prol da caridade, é em prol do auxílio ao próximo.
Então devemos compreender isso. Não devemos ficar cego à nossa fé ao ponto de não refletirmos sobre as questões básicas do amor e da caridade. Então assim, eu encerro, com essa reflexão sobre a religião e a ciência, de elas não serem divergentes, elas são convergentes, elas caminham numa mesma direção, num mesmo propósito. Então, muito cuidado quanto a isso, e eu espero que através desse conhecimento que eu tentei transmitir aqui neste vídeo, vocês tenham uma visão um pouco maior sobre a formação dos mundos e dos seres, assim como outros temas relacionados à nossa doutrina espírita. Agradeço a todos. Aqueles que gostaram, eu peço que curtam este vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que gostariam de receber este conteúdo. Comentem aqui o que acharam do vídeo, se possuem alguma contribuição, se possuem alguma dúvida. Se inscrevam no canal, se for possível, estarão me ajudando. E me sigam nas redes sociais, se assim desejarem. Muito obrigado e até logo.